Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando o programa Nossos Filhos, para quem está nos acompanhando pelo YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast, também no A Hora TV e pela rádio 102.9. Muito obrigada pela tua companhia. Eu sou a Aline Larnet e o programa Nossos Filhos está no ar. Este programa, que tem o patrocínio do SEAT, Educação de Excelência, que promove conhecimento, cultura e inovação, SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. Clínica Protege, vacinação, um ato de amor e proteção. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito, chamado você. Laboratório Hermann, há mais de 60 anos, usando conhecimento e tecnologia para garantir qualidade, confiança e rapidez na entrega dos exames. Donum Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Clínica Xavier, endocrinologia, periodontia e implantes dentários com cuidado personalizado para a sua qualidade de vida. Nova Imagem. Na Nova Imagem, a sua ressonância magnética é feita por especialistas e no seu tempo. Atendem IP e Unimed com agendamento flexível para a sua comodidade. Ligue e marque já o seu exame. O tema do nosso programa hoje é: o coração do meu filho está saudável? E quem vai conversar com a gente, o nosso convidado especialista da noite de hoje, é o médico cardiologista, cardiopediatra, né? Isso. Dr. Matheus Lima. Seja muito bem-vindo, Dr. Matheus. Boa noite, Aline. Muito obrigado. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. É um tema interessante e uma pergunta um tanto quanto traiçoeira, por assim dizer. Traiçoeira. É, até prova em contrário, a gente pode dizer que sim, o coração do seu filho está saudável, Uhum. mas será que está? Pois é. Como saber, né? Como a gente faz para saber se o coração do nosso filho está saudável? Como que eu poderia dizer isso? Sem uma avaliação adequada, é praticamente impossível, né? Vide agora o evento trágico que ocorreu na última maratona de É Porto Alegre. verdade, é verdade. Jovem, 20 anos, atleta, disputando uma maratona e veio a falecer no final da, Da da corrida, né? corrida. Então, como saber se o coração dele era saudável ou não era previamente, sem uma avaliação adequada? Praticamente impossível. Já diz o ditado popular, aquele quem vê cara não vê coração, É né? bem isso. As doenças do coração são silenciosas de uma maneira geral? Ah, se a gente for falar pensando única e exclusivamente, por exemplo, na população adulta, eu te diria que sim. Tá? Na população pediátrica, nem todas. Interessante. Porque maior, ah, a maior prevalência na infância são das cardiopatias congênitas. Muitas delas não são silenciosas, né? Muitas delas se apresentam com o famoso sopro, Perfeito. né? E aí vamos puxando E já aí vai lá. um pouco, vamos lá, antecipando a tua pergunta, o que é sopro? O que é sopro? Ah, Eu ia te pedir se o sopro é uma doença grave. Não, aí que tá. O sopro nem doença é, Olha só. tá? O sopro não é uma doença. Ele é um sinal, tá? É um Uhum. sinal. O que seria um sinal? Sinal é aquilo que a gente pode, em outras palavras, ver no paciente. Ele não é um sintoma. Por exemplo, a febre é um sintoma, Uhum. tosse é um sintoma. O sopro é um sinal. É um sinal que tem alguma coisa no coração daquela pessoa provocando aquele sopro. Então, existem doenças cardíacas que provocam sopro, tem doenças cardíacas que não produzem barulho nenhum, e tu tem corações normais nos quais o sangue passa lá dentro, Uhum. faz um barulho e nós chamamos de sopro também. Esse é o mais conhecido como sopro inocente, que é felizmente é o mais comum de acontecer. Isso que eu ia te perguntar. O mais comum é que É o, é possa o, ser que se tenha o sopro, mas isso não ex- representa uma doença. exatamente. Inclusive, foi no
Início dos anos 2000, foi feito um levantamento durante 2 anos dos atendimentos feitos no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, que Uhum. então era o principal e hoje é um dos principais, das principais referências em cardiologia pediátrica no Rio Grande do Sul. Foi feito um levantamento dos principais motivos de encaminhamento de crianças para avaliação no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Tá. E a causa mais comum, com mais de 50% dos encaminhamentos, foi o sopro, seguido por dor torácica e, se eu não me engano, em terceiro lugar estava cansaço, algo do gênero, assim, não lembro. Eu lembro dos 2 primeiros lugares Aham. que correspondiam a mais de 70% dos encaminhamentos Olha só. eram sopro e dor torácica em criança. E esses encaminhamentos seria para continuar, no Para caso, fazer a avaliação fazer uma e avaliação, para fazer uma avaliação. No início dos anos 2000, tu não tinha tantos cardiopediatras no interior do estado, isso é uma questão interessante. né. Pra Eu terminei a minha especialização em cardiologia pediátrica em 2013 e Aham. voltei para Santa Maria. Naquela época, em toda a região da fronteira, da campanha e da região central do estado, éramos eu e mais uma colega só, Nossa, cardiopediatras. poxa vida. Era uma demanda, né, para atendimento, Tinha. para avaliação. E aí o que era comum é o encaminhamento a Porto Alegre, né? Sim, Aí ia o pro encaminhamento pelo SUS era praticamente todo a Porto Alegre. Não, por exemplo, o Hospital Universitário em Santa Maria, que é a principal referência da SUS, da região central e da fronteira, da região da fronteira, não tinha cardiopediatra em 2013. Passou sim, a ter em 2014, quando eu entrei no concurso. olha só, interessante. Hoje essa realidade já é diferente, graças a Deus. Mudou um pouco, Não tanto. não tanto. Mudou, mas não mudou tanto. Pela demanda poderiam haver muito mais profissionais assim nessa. Talvez, aí a gente entra de novo entra na mesma questão da quantidade de escolas de medicina no Ah, país, no sim, estado, que a solução seria uma melhor distribuição, uma melhor distribuição. não um aumento do número de profissionais. Perfeito, perfeito. E que demandas chegam no dia a dia do teu consultório, doutor? No meu consultório, maior parte são avaliações pré-natais. Avaliação pré-natal. Isso, Muito bem. com o ecocardiograma fetal. Tá Ah, certo. que é um ultrassom que a gente faz, que é específico para avaliar a anatomia, função, avaliar o bem-estar do coração do feto, ainda dentro da barriga da mãe. Isso já é uma forma de ir garantindo, desde antes do nascimento, que o coração do filho vai estar saudável mais adiante. Já é uma forma Exatamente, de já é prevenção, é uma segurança, uma é segurança. uma Muito bem. segurança a mais. Ah, o ecocardiograma fetal é um exame não invasivo, seguro, é como qualquer outro ultrassom realizado na gestação. Uhum. Então, é algo corriqueiro para gestantes. Ele é recomendado em todas as gestações para todos os casos ou só em alguns específicos? Ah, o ecocardiograma fetal deveria ser feito por toda gestante. Toda gestante tem indicação de fazer ecocardiograma fetal. Por quais motivos? Eu lembro até hoje da primeira aula de ecocardiografia fetal que nós tivemos com o Dr. Paulo Zelinski, que é a referência, é uma das referências internacionais em ecocardiografia fetal. Foi meu chefe no Instituto de Cardiologia. Aham. O primeiro slide da aula dele tinha as 3 principais indicações de ecocardiografia fetal durante a gestação. Hum, Era estar gestante e estar gestante. boa. Tá? Por que isso? Se pegarmos só as crianças que nascem com alguma cardiopatia, 9 de cada 10 não tem fator de risco nenhum durante a gestação, nem na história familiar. Simplesmente a criança nasce com a cardiopatia. Então, se nós esperarmos para fazer ecocardiograma fetal só naquelas gestantes que tiverem algum fator de risco, Entendi. a gente vai estar correndo atrás somente de 10% desses cardiopatas. O protocolo era Fatores de risco. fator de risco. Hoje, isso mudou. Tá? Inclusive no SUS,
Desde o final de 2003, de 2023, é lei Uhum. que a gestante, a fazendo acompanhamento pelo SUS, ela faça o ecocardiograma fetal. E o morfológico do primeiro trimestre e mais um ultrassom, um ultrassom ainda no primeiro trimestre. São os 3 exames obrigatórios, de imagem obrigatórios na gestação para gestante fazendo acompanhamento no SUS. Óbvio que tem um adendo na lei que relata que desde que o município tenha verba para isso. Mas não é um exame oneroso para o município se tu comparar com o nascimento de uma criança com a cardiopatia sem o diagnóstico precoce e tudo o que mobiliza a necessidade de remoção para primeiro para uma UTI, Uhum. depois se fazer o diagnóstico e depois se encaminhar de novo aí para um centro de referência e o tempo que se leva para conseguir tudo isso. O que muda em eu já saber antes que o meu filho vai nascer com algum problema cardíaco, ou eu descobri isso no momento do nascimento, ou nos dias posteriores? O que muda? Aí a tua pergunta é fantástica. O que acontece? Se tu parar para pensar, a criança, vamos citar um exemplo. Nasceu uma criança, vamos lá, aqui em Lajeado. Aham. Aqui em Lajeado que nós temos uma UTI neonatal. A criança nasceu aqui no Hospital Bruno Bor, começou a apresentar alguns sintomas de gravidade ainda na enfermaria Uhum. e é transferida para a UTI. Ok. Tá? Eu trabalho no Hospital Bruno Bora, eu faço ecocardiograma ali nos pacientes internados. A criança começa a ficar ruim, nasceu de manhã, começou a ficar ruim no final da manhã, final da tarde eu consigo vir fazer um ecocardiograma, no início da tarde, que seja, diagnostico uma cardiopatia que tu precisa, essa criança precisaria ser operada ainda nos primeiros dias de vida. Feito esse diagnóstico, é só o começo da luta para se conseguir um leito numa UTI Hum. de Porto Alegre, e nos únicos 2 hospitais que são referência no estado para cirurgia cardíaca de cardiopatias congênitas aqui no estado, que é o Hospital da Criança Santo Antônio e o Instituto de Cardiologia. São os únicos 2 hospitais do estado que fazem cirurgias em crianças recém-nascidos Sim, nessa condição o Hospital o Moinho, se eu não me engano, está começando também, mas os principais as são referências as são esses referências 2. são o Hospital da Criança Santo Antônio e o Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. Ou E seja, é consiga uma vaga. o estado inteiro tentando. Uhum. Então, e a cada dia que essa criança fica aguardando esse leito, fica aguardando esse procedimento que vai ser, ou seja, a correção total ou alguma cirurgia paliativa, Uhum. aumenta e muito o risco dessa criança não sobreviver, aumenta a gravidade da patologia dela. Ou se sobreviver, aumenta e muito o risco dela sobreviver com alguma sequela. Uhum. Tá, mas e se fizer o diagnóstico pré-natal? Aí essa criança, hoje, ela é encaminhada, em geral, as gestantes com diagnóstico de cardiopatia congênita grave, elas são encaminhadas para o Serviço de Medicina Fetal da Santa Casa, já começam a fazer o acompanhamento pré-natal concomitantemente lá, Entendi. e é programado o nascimento dessa criança lá em Porto Lá, Alegre, já no entendi, hospital de referência, já entendi. com a equipe da cardiologia pediátrica, da cirurgia cardíaca, sabendo que essa criança vai nascer às 8 da manhã, por exemplo. Uhum. E muitas vezes já com a cirurgia agendada para o início da tarde. Entendi. Então, a chance dessa criança que nasce no centro de referência sobreviver são Sobreviver é muito muito maiores. maior. E por isso que o exame da ecocardiografia fetal é preciso fazer nos 3 primeiros meses ali, é no primeiro Não, trimestre da não, não, gestação? não. Talvez eu tenha ficado um Não? pouco confuso. É que essa lei, ela cita que na gestação são 3 exames de imagem obrigatórios. Tá. 2 no primeiro trimestre, 2 obstétricos no primeiro trimestre, sendo um deles o morfológico, Uhum. e o ecocardiograma fetal, eu não lembro exatamente entre quais semanas que a lei cita, Tá, não vou saber. não tem problema. Mas,
pela literatura, o recomendado é que que pode se fazer a partir das 18 semanas até o nascimento. Ah, muito bem. A partir das Das 18 18 semanas semanas, a qualquer tempo da gestação. até o nascimento. O que seria o melhor momento, na tua opinião? Eu particularmente prefiro fazer entre a 24ª e a 32ª, 33ª semana. Faço antes, faço depois, sem problema nenhum. Se fizer, as pessoas sempre perguntam, mas se for feito o diagnóstico pré-natal de alguma cardiopatia, já pode-se fazer alguma coisa intraútero? Perfeito. Em raras condições, em raras cardiopatias. Na verdade, mais nas cardiopatias que tem algum envolvimento valvar, aórtico e ou pulmonar. E o procedimento fetal, ele é feito mais com o objetivo de melhorar a anatomia dessa cardiopatia para ter um melhor resultado no pós-operatório depois do nascimento. Ou seja, não vai evitar uma cirurgia depois, igual. É que com essas cardiopatias em que a gente intervém intraútero, elas são cardiopatias bastante graves. Então, a chance de ter que operar no período pós-natal ainda é bastante grande. Não vou te dizer em 100% dos casos, porque em medicina nada é 100%. Nada é 100%, né? Tem inúmeras variáveis envolvidas no processo. Mas, em geral, os procedimentos fetais eles são feitos até a 27ª, 28ª semana, em geral. Depois disso, já se tem bastante risco, bastante dificuldade técnica para o posicionamento do feto ainda intraútero. Que tu imagina que para fazer os procedimentos cardíacos intraútero, em geral, eles são... Como eu poderia falar isso sem parecer algo muito impactante? São complexos para dizer o mínimo. São complexos, é que na verdade assim, tu tem que são por punção, por agulha. Entendi. Então tem que passar, funcionar a barriga da mãe, atravessa o útero, o tórax da criança, penetra no coração e se chega até a válvula. Minuciosíssimo. Muito. Para as pessoas, para os ouvintes poderem ter uma ideia do grau de minúcia que tem que ter, pode imaginar que o coração da gente é mais ou menos do tamanho da mão da gente fechada. Aí imagina um feto de 25, 26 semanas. Exato. Esse é o tipo de procedimento que se faz lá na Santa Casa. Na Santa Casa, em São Paulo. Também são poucos os locais, né? Possivelmente. Um número muito menor ainda do que os centros de referência em cirurgia cardíaca no geral. Sim, imagino só. Muito bem. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, doutor, e aí na sequência a gente já continua essa conversa. Você está assistindo o programa Nossos Filhos pelo YouTube do Projeto Pessoas e Bem-Estar Podcast, também no A Hora TV e pela rádio 102.9. A gente vai fazer uma pausa e já volta. Há 20 anos, a Clínica Protege é especialista na aplicação das melhores e mais modernas vacinas. O atendimento é realizado por profissionais com ampla experiência no ramo e supervisionado por um médico responsável durante a aplicação. Vacinar, um ato de amor e proteção. Saiba mais em clinicaprotegers.com.br ou vá até a unidade na Benjamin Constant, 1194, no centro de Lajeado. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida. Cuidar da saúde está no DNA da Donum. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Donum, saúde integrada. Agende sua consulta.
Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Nós estamos de volta, você está acompanhando o programa Nossos Filhos, para o Colégio Evangélico Alberto Torres, para a Clínica Protege, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Clínica Xavier e também para a Nova Imagem. Quem está com a gente hoje é o Dr. Matheus Lima e a gente está falando sobre a saúde cardíaca das nossas crianças. Dr. Matheus, o que é o teste do coraçãozinho? O teste do coraçãozinho, ele é um exame de triagem, tá? Um teste de screening feito nos recém-nascidos depois de 24 horas de vida. O objetivo dele é tentar descobrir se tem algum indicativo de que possa haver algum problema no coração do recém-nascido. Mesmo tendo passado a ecografia, né? A ecocardiografia, também faz o teste do coraçãozinho. O que pega num não pega no outro? Não, é que na real, assim, em primeiro lugar, infelizmente, não são 100% das gestantes que fazem o ecocardiograma fetal. Ah, perfeito. Aí, e mesmo aquelas que fazem o ecocardiograma fetal, uma das principais cardiopatias que se pode fazer o diagnóstico é uma cardiopatia que no período pré-natal, no ecocardiograma fetal, a gente não consegue confirmar o diagnóstico, tá? Que é a coarctação de aorta. A coarctação de aorta, a aorta é a principal artéria do nosso corpo. Uhum. Ela sai do ventrículo esquerdo, ela sobe em direção ao pescoço da gente e abaixo da fúrcula ela faz uma curva, um arco e desce rente à coluna pelo lado esquerdo para levar sangue para todo o nosso corpo. No momento que ela faz essa curva, que a gente tem a região do istmo aórtico, que é uma pequena região que tem entre a saída da subclave esquerda, que é a artéria que nutre o nosso braço esquerdo, e a chegada do canal arterial, que é um vasinho que existe na vida fetal, e essa região entre a chegada do canal arterial e a saída da subclave esquerda é onde é a área da aorta onde mais ocorre a coarctação da aorta, que é um estreitamento da aorta, causando uma obstrução. Essa obstrução ela vai de leve a muito grave. Uhum. Nos casos mais graves, o teste do coraçãozinho consegue detectar. Uhum. Porque tu tem uma diferença da quantidade de oxigênio no sangue que está antes da obstrução e da depois. Por que na vida fetal a gente não consegue firmar o diagnóstico? Nós temos sinais, temos achados no ecocardiograma fetal que sugerem que aquele feto está sob um maior risco de vir a apresentar coarctação da aorta. Entendi. No teste do coraçãozinho, nós conseguimos ver um sinal, que é esse salto oximétrico, Uhum. é tu ter, antes da lesão no
primeiro lugar, vamos explicar o que é o teste do coraçãozinho. Isso Eu aí. tô indo adiante sem explicar como é que ele é feito. Não tem A problema. gente usa um oxímetro, que é um aparelhinho que mede a saturação de oxigênio, ou seja, o percentual de oxigênio no sangue. Se mede isso no membro superior direito do recém-nascido e em algum dos membros inferiores. E tu pode ter, no máximo, uma diferença de 2% entre a saturação de resultado diferente. Por exemplo, ter 96 no membro superior direito e 94 no membro inferior. Entendi. Em geral, por exemplo, na coarctação de aorta, que é o que eu vinha falando anteriormente, se era uma coarctação de aorta mais grave, tu vai pegar 96 no membro superior direito e 85, 90 no membro inferior. Tá? Óbvio que tu se medir pegar uma cardiopatia cianótica, como a tetralogia de Fallot, uma transposição dos grandes vasos, que são as cardiopatias cianóticas, aquelas que deixam o nenê roxinho. Roxinho, perfeito. Tá? E essas duas são as mais comuns, que são diagnosticadas no ecocardiograma fetal. Tá? Tá. Se tu pegar alguma gestante que não fez o ecocardiograma fetal, o nenê nasceu, vai fazer o teste do coraçãozinho, tu vai pegar saturação baixa, tanto no membro superior quanto no membro inferior. Mas também vai conseguir visualizar pela cor do bebê? Nem sempre. Nem sempre. Tá? Nem sempre. Muitas vezes tu vai ver uma criança com saturação de 90% e ela não tá. A gente imagina que esteja um nenê pintado de roxo. Sim. Com 90% não. Olha aí, que interessante. Então, o teste do coraçãozinho, ele é rápido, ele é simples. Muito simples. Ele é um teste desenvolvido para que toda criança nascida em qualquer lugar do Brasil faça uma triagem, digamos assim, superficial para ver se precisa aprofundar essa investigação ou não, para saber se o coração daquele recém-nascido está saudável. E é nas primeiras horas de vida. A partir das 24 horas de vida. A partir das 24. A partir das 24 horas de vida. E diferente do ecocardiograma fetal, esse é feito em todos os bebês. Esse é feito em todos os nenês que nascem no Brasil. Muito bem, interessante. E o doutor falou sobre as doenças congênitas, né? Essas são a maioria dos casos de doenças cardíacas em criança, a maioria é congênita. A maioria ainda é congênita. Ainda é. Quais são exemplos de doenças que aparecem aí? As mais comuns? As cianóticas, né? As cianóticas, que deixam os nenês roxinhos, as duas principais são a tetralogia de Fallot e a transposição dos grandes vasos. E o que elas causam? Como é que identifica-se isso? Só com o ecocardiograma. Ou o fetal ou o transtorácico já na criança. Né? Tu tem achados no eletro, no raio-x, no exame físico que te fazem suspeitar que pode ter alguma dessas doenças, mas o diagnóstico padrão ouro é o ecocardiograma. É o ecocardiograma, que aí também pode ser feito, se foi feito na gestação, faz no bebê. Faz no bebê também. No bebê, na criança, né? Cardiopatia. As cardiopatias mais comuns são as cardiopatias acianóticas. São aquelas cardiopatias que não deixam roxo. Tá. Essas, em geral, quando precisa operar, nunca é no período neonatal imediato. É, em geral, a partir de 6 meses e 1 ano, algumas com mais de 1 ano, outras tu vai ter indicação de fazer alguma coisa, quando precisa algum procedimento, seja cirúrgico, seja por cateterismo, para fazer o tratamento. Tem algumas cardiopatias que vai fazer em idade pré-escolar, na adolescência, tudo depende de qual a cardiopatia que é. E de qual sinal e de qual sintoma, porque eu acho que a angústia de todos os pais é saber o que eu tenho que observar, como é que eu vou desconfiar minimamente, né? Aí o principal, estamos indo por fase, começamos no feto, no recém-nascido, vamos pegar o período neonatal e o período de lactente até 1 ano de idade. Principal, fazer o acompanhamento regular com seu pediatra. Não levar o seu filho no pediatra apenas quando está doente. Perfeito. A melhor forma de começar a se garantir a saúde do coração do seu filho e a saúde do seu filho no geral
é fazer o acompanhamento de puericultura, aquele mensal até o Uhum. 6º mês de vida, depois com 9 meses e com 1 ano, com o seu pediatra, sem faltar. Perfeito. Não esperar começar a ter febre, começar a tossir ou espirrar para levar no pediatra. Sim. Fazer o acompanhamento pediátrico. Por que que eu digo isso? Porque existem diversos sinais que a gente leva em consideração. Nós falamos no início ali no sopro, Sim. mas é a criança que começa a patinar para ganhar peso, né? Com baixo ganho Perfeito. ponderal, é aquele nenê que cansa para mamar. E Uhum. aí vamos lá, qual o cansaço? É algo que eu sempre converso bastante com as mães dos meus pacientes que têm alguma cardiopatia que possa se apresentar com insuficiência cardíaca. Uhum. O cansaço do nenê com insuficiência cardíaca no momento que ele vai mamar, a gente tem que considerar que todo nenê, quando vai mamar, principalmente ao seio, que enquanto ele está sugando, ele não está respirando. Então, ele tem que fazer pausas para respirar. Uhum. Ele mama, suga o seio da mãe, e o sugar o seio é um exercício físico extenuante, é como se fosse uma corrida de forte intensidade para a gente, tá? E ele está fazendo isso em apneia, ele não está respirando enquanto ele suga o seio da mãe. Então ele vai ter que parar, retomar o fôlego e seguir sugando. O nenê que tem uma insuficiência cardíaca decorrente de alguma cardiopatia, seja ela congênita, seja ela adquirida ainda no período, nos primeiros meses, é um cansaço extremo. É um nenê que mama muito demoradamente, um cansaço que parece que correu uma maratona e está faltando fôlego. É a fome de ar, Uhum. né? Uhum. E toma um suador profuso, um suador gelado, que a pele chega a ficar pálido, acinzentada, e a hora que tu encosta na pele parece que ficou meio um tanto quanto pegajosa a Olha pele só. do nenê. Que isso são sintomas de baixo débito, porque o coração já trabalha em repouso, ele já trabalha no seu limite, e no momento que faz um esforço, ele cansa. Eu sempre comparo, para as mães entenderem, com aquele vozinho com problema cardíaco sério que tenta subir uma escada e toma aquele cansaço que fica extenuado. Acontece com a criança ou com o nenê com insuficiência cardíaca. Interessante. Então, o pediatra vai perceber isso. E aí vai encaminhar para avaliação com o cardiologista. Porque um nenê pequeno, ele não vai se queixar que está Sim. cansado, que está sem fôlego, que dói o peito. Então, por isso a importância do acompanhamento com o pediatra para... Os lábios roxinhos, a ponta dos dedos, isso chama a atenção e Chama, já começa a preocupar. chama. Aí sempre se pensa, pode ser uma doença cardíaca que está deixando a criança roxa. Uma cardiopatia cianótica, ela não deixa só os dedos e só os lábios roxos. É uma cianose que a gente chama de central, é o corpo inteiro. Olha só. É óbvio que a ponta dos dedos e os lábios, eles chamam mais atenção, eles aparecem mais, inclusive na criança com uma doença cianótica. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Porque são extremidades, as nossas extremidades elas se gelam, se resfriam mais. Agora, no inverno, então, mais ainda. Mas no inverno, tu vai ver os nenezinhos, eles estão todos com as luvinhas, com a meinha na mão para esquentar as mãos. Os lábios não. Perfeito. Tu tem diversas outras causas de deixar o lábio roxo. Algumas vezes são crianças que têm algum sintoma autonômico, alguma síncope vasovagal, que é aquela famosa quando a gente levanta muito rápido que o mundo gira, certo. que é é um descompasso, vou entregar a minha idade agora, é um descompasso na sintonia fina entre a força e a frequência com que o coração bate para regular a quantidade de sangue que chega no nosso cérebro. Tá. O coração precisa, o cérebro, o coração precisa desse ajuste fino e muitas vezes tu tá num ambiente muito abafado ou tu tá sentado ou deitado e tu levanta muito rápido e o mundo gira e muitas pessoas, muitas crianças ficam extremamente pálidas
Com esse movimento? com esse movimento, com essa tontura, chegam até mesmo a desmaiar, e no momento que fica a pele pálida, o lábio salta aos olhos e dá aquela cor arroxeada e... Mas isso é um problema grave? Isso não. Quer dizer, vamos lá, sem uma devida avaliação, Tá. não tem como afirmar com 100% de certeza. Sendo bem redundante, na imensa maioria dos casos, é algo normal, é algo benigno, Entendi. que bastam alguns cuidados na sua rotina, nos seus hábitos, que praticamente reduz a zero esses eventos. Tomar mais líquidos, não ficar muito tempo em jejum. E como eu digo quando vão no meu consultório, e é isso, na hora que for levantar da cama, senta, te espreguiça, Faz mais devagar. conta até 10 e aí tu levanta. Muito bem. E, doutor, as doenças que não são congênitas, elas são adquiridas. Existem doenças cardíacas adquiridas em crianças? Sim. Que exemplos o senhor pode nos dar? Uma que já não é mais tão comum hoje na infância, dado a melhora dos tratamentos e a maior facilidade com que as crianças são avaliadas e atendidas, é a febre reumática. A febre reumática, em geral, ela é em decorrência de uma infecção de garganta, infecção causada pelo estreptococo, que em uma resposta um tanto quanto errática do organismo, ele ataca as válvulas cardíacas. Ela era muito mais comum antes da década de 90. Até a década de 90 ela era bastante comum. Hoje, nós temos continuamos ainda tendo as miocardites, que são infecções, em geral, de causa viral, que acometem o músculo cardíaco. De causa viral. Causa viral. Como chegar, antecipando a dúvida da maior parte das pessoas, quando que a gente suspeita? Porque os sintomas nas doenças virais, eles são todos muito parecidos. É uma febre, uma dor de garganta, é um nariz escorrendo, é uma tosse, é um mal-estar. Infelizmente, muitas das vezes que a gente diagnostica uma miocardite é com o paciente já necessitando de UTI. Nossa. Porque dependendo da população, quanto menor a criança, mais rápida é a evolução. E dependendo do vírus causador, tu tem uma evolução para uma disfunção cardíaca em 3 a 5 dias, em uma semana. Né? Isso é comum hoje em dia? Assim como a febre reumática, que já não é mais tanto, esse ainda Esse ainda continua. A exata incidência eu não vou lembrar para te falar em números, mas ela não é nada rara. Entendi. Tá? E ela advém do quê? Assim, é de um tratamento não feito da forma adequada? Não. Vem como qualquer gripe. Uma gripe, todo mundo reclama de nós pediatras, né? Para os pediatras tudo é virose. Tudo é virose. Mas a maioria das vezes é uma infecção viral. Então, as miocardites, elas... Infelizmente, os vírus que causam a miocardite não são tão frequentes assim. Não são como o vírus da gripe ou influenza. Não circulam com a mesma intensidade. Né? Perfeito. E eu queria te perguntar mais uma coisa, se é comum hoje em dia ou não a questão da obesidade nas crianças e o quanto isso impacta nas condições cardíacas. O doutor tem visto situações assim com maior frequência? Muito. E cada vez mais. Tá? Eu tive revisando esse assunto, que eu sabia que tu ia chegar nele. Aí eu fui buscar números. Tá? Segundo o último levantamento do IBGE,
no Brasil hoje tu tem em torno de 33% das crianças apresentam sobrepeso, que é meio, digamos, para exemplificar algo mais palpável, estão a meio caminho entre o normal e a obesidade, puxando mais para a obesidade. E em torno de 15% das crianças estão obesas no Brasil. Se nós formos a nível de comparação, isso nos Estados Unidos são 20% das crianças que estão com sobrepeso. Em torno de 20%. No mundo, esse número cai mais ainda. Então, as crianças no Brasil estão bastante doentes. Sim. E isso impacta muito na saúde futura dessas crianças. Presente e futura, né? Aumenta a incidência de hipertensão, diabetes, doença aterosclerótica, que a aterosclerose simplificando bem toda a patogenia da aterosclerose, é o que vai entupir a coronária e causar um infarto no futuro. Né? Diabetes, doenças renais, encefalopatias, aumentar o risco de AVC no futuro, por todas as complicações decorrentes da obesidade. Hoje se fala bastante nos riscos para a saúde do adulto obeso. É só extrapolar para um início desses riscos lá na infância. Perfeito. E hoje o doutor tem casos, assim, acontece de ter situações cardíacas já na infância que são decorrentes de obesidade, ou ainda não na infância tu não vai identificar problemas cardíacos ainda, vai vir mais tarde? Se tu for pensar, se tu tá pensando em um infarto ou alguma coisa assim, não, na infância nós não veremos isso, mas dislipidemia decorrente da obesidade, problemas de colesterol, já vemos bastante na infância, hipertensão, crianças 8, 9 anos de idade, hipertensas em decorrência do excesso de peso, já se vê bastante e cada vez mais. Crianças hipertensas, né? Parece mentira. Parece. E aí a gente tem um agravante, né? Que a hipertensão, ela pode levar, ela aumenta o risco de diversas outras patologias. E principalmente se não tratada. No adulto, como já se tem um maior hábito de se verificar a pressão no adulto, no posto, ou na farmácia e tudo mais, tu consegue diagnosticar um tanto quanto mais precoce essas alterações de pressão. Na criança... Tu não faz a verificação com frequência, né? Não. Quer dizer, não faz nunca, eu diria. Se acompanhar com o seu pediatra, o pediatra em algum momento vai verificar a pressão. Tem colegas que verificam, a partir dos 2, 3 anos de idade, eles verificam a pressão dos seus pacientes a cada consulta. Sim. Perfeito. Então tá aí uma ideia de acompanhamento importante a se fazer nas crianças, né? Especialmente naquelas a partir do sobrepeso já. Perfeito. Doutor, nós vamos fazer mais um intervalo e aí a gente volta para encaminhar o nosso último bloco da edição de hoje. Você está acompanhando o programa Nossos Filhos, a gente vai fazer uma pausa e já volta. Há 20 anos, a Clínica Protege é especialista na aplicação das melhores e mais modernas vacinas. O atendimento é realizado por profissionais com ampla experiência no ramo e supervisionado por um médico responsável durante a aplicação. Vacinar, um ato de amor e proteção. Saiba mais em clinicaprotegers.com.br ou vá até a unidade na Benjamin Constant, 1194, no centro de Lajeado. Na Clínica Xavier, seu bem-estar e saúde são nossas prioridades. Atendimento especializado em endocrinologia, periodontia e implantes dentários, com todo o cuidado que você merece. Tratamentos personalizados para uma vida com mais qualidade, onde cada detalhe é pensado para cuidar de você. Clínica Xavier, saúde que transforma a sua vida.
Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Dono Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Nós estamos de volta agora para o último bloco da edição de hoje. Lembrando que este programa tem o patrocínio do SEAT, Competências Socioemocionais e Cognitivas, Desenvolvimento Integral dos Estudantes é prioridade no SEAT. Clínica Protege, vacinação, um ato de amor e proteção. Revitaleve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito, chamado você. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Dono, saúde integrada, cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Clínica Xavier, cada detalhe pensado em você. Clínica Xavier, saúde que transforma. Nova Imagem. Na Nova Imagem, você faz ressonância magnética com especialistas e escolhe o melhor dia e horário. Atendem IP e Unimed. Agende agora e tenha tecnologia e cuidado ao seu alcance. Doutor, então para a gente ir encaminhando aí o final da nossa conversa, apesar de que a gente ia ter muito mais pergunta para fazer, porque eu tenho certeza que deve ser angústia de muitos pais, né? Quando falam alguma questão cardíaca nas crianças, deve gerar bastante angústia. Bastante. Né? E aí o doutor me pediu para que a gente falasse da importância de fazer uma triagem de colesterol nas crianças. Quando a gente deve fazer essa triagem do colesterol? O recomendado na população em geral é que se faça essa triagem entre os 9 e os 11 anos. Nas crianças em geral. Todas as crianças. Todas as crianças. Entre 9 e 11 anos. Se tiver alguma história familiar de problema de colesterol, de doenças cardiovasculares, seja infarto, AVC, tromboses ou criança obesa, com sobrepeso, com diabetes ou com alguma outra doença crônica, o recomendado é que se faça a partir dos 2 anos. Ah, muito bem. Então, a partir dos 2, se tiver situações hereditárias. Se tiver algum fator de risco, seja na família ou na criança, o ideal é que se faça essa triagem a partir dos 2 anos. A triagem do colesterol é um exame de sangue. É um exame de sangue e colesterol. Exatamente. O pediatra pode fazer a solicitação. Isso. Avalia depois os resultados. Exatamente. Ok, e o médico cardiologista, o cardiopediatra, eu devo levar o meu filho a um cardiopediatra em algum momento? Se ele não tem nada que eu desconfie assim, existe uma consulta de avaliação no cardiopediatra? Existe. Qual o momento? Aquele que no momento no qual o coração da mãe clamar por essa avaliação. Seja porque a criança está dando a impressão de que está cansando mais do que os amigos durante a educação física, durante as brincadeiras, ou se queixou de alguma dor no peito, se
desmaiou, se teve alguma tontura. Desmaio, tontura, dor no No peito, peito. com frequência, imagino, né? Aquela dor no peito cada pouco, enfim. É. É que, óbvio, né, eu falando assim, falando como cardiologista Sim. pediátrico, eu diria que toda criança merece fazer uma avaliação cardíaca no mínimo uma vez na infância. Uhum. Nós falamos no início ali daquela rapaz que faleceu durante a maratona de É Porto verdade, Alegre. é verdade. Um jovem, Um né? jovem, 20 anos. 20 anos. Tá? Ano passado nós tivemos uma criança de 12 anos que faleceu durante uma partida de futebol aqui do nosso lado, aqui em Arroio do Meio. Olha só. Né? Então, assim, sem querer, parecia que estou puxando lenha para o assado dos cardiologistas pediátricos. Eu acho, a meu ver, como especialista no assunto, isso é opinião da especialista, ou seja, é opinião pessoal. Sim. Toda criança na idade escolar, antes de começar as educação física, a aula de educação física, quando começa a ter mais esportes na aula de educação física, ou uma escolinha de futebol, Vai ou escrever as natação, atividades. deveria passar por uma avaliação. Assim como os adultos têm essa recomendação. Exatamente. É interessante. Né? Porque se não fizer um eletrocardiograma, que é o exemplo mais simples dentro da cardiologia, não fizer um eletro ainda na infância, vai fazer o eletro quando? Quando for no cardiologista pela primeira vez, sabe-se lá com 40, 50 anos de idade? Ou se tiver algum problema antes. É E verdade. muitas vezes, Aline, o primeiro sintoma, já que a gente está falando do eletrocardiograma, muitas vezes o primeiro sintoma de alguma arritmia, de alguma síndrome arrítmica que talvez pudesse ter aparecido num eletrocardiograma, muitas vezes o primeiro sintoma é justamente o óbito. Olha só. Não tem justamente tem a parada outro cardíaca não aparece antes. Sem sinal, sem tempo, né? É isso que a gente Exatamente. falava. Muito bem. O que consistiria, se é que existe, um check-up cardiológico para as crianças? Criança, um bom exame físico, ser avaliado por um especialista, um bom exame físico, uma ausculta cardíaca, palpar o pulso, dependendo da idade da criança, verificar a pressão, um eletrocardiograma. E depois disso, dependendo da queixa, dependendo dos achados do eletro, do exame físico, um ecocardiograma. A queixa da criança é uma outra queixa frequente no consultório, é a aceleração do coração durante a prática de exercícios, que isso assusta. Na imensa maioria das vezes, é só uma aceleração normal do coração, mas um eletro, um ecocardiograma, nesses casos, principalmente quando são jovens que estão na escolinha de futebol, ou praticam tênis ou atletismo de forma competitiva, né? Sim. Um teste ergométrico, colocar a criança a correr numa esteira enquanto faz um eletro. Ou seja, todos os testes que um adulto faz, a criança também pode fazer. Em alguns casos, deveria fazer. Em alguns casos, deveria fazer. E como os pais podem fazer prevenção de situações cardíacas dos seus filhos? Vamos repetir os mantras que já são repetidos de maneira incansável para os adultos. Alimentação saudável, prática de atividade física e, na infância, brincar mais longe das telas. Olha aí. Longe do celular, longe da TV. Se toda essa conversa, os pais ouvintes da rádio quiserem gravar apenas uma coisa, seria: brinquem mais com seus filhos no pátio, na rua, correndo na sala, o que for. Olha só. Faz bem para a saúde. Dos dois. Dos De dois. todos. É verdade.
É verdade. E, doutor, para que a gente possa ir, então, encaminhando a finalização, existem hoje novos estudos, pesquisas, avanços, assim, que vocês acompanham, que estão facilitando o diagnóstico, o tratamento das doenças cardíacas nas crianças? Da mesma forma como a gente está acostumado a ouvir falar dos avanços em cardiologia no tratamento de doenças em adultos, o tratamento cardiológico na criança segue o mesmo ritmo. Tá? Novas medicações, por exemplo, hoje, da mesma forma que hoje já se tratam doenças valvares em adulto por cateterismo, fazendo implantes de próteses valvares em adultos, se faz na população pediátrica também. Isso, hoje mesmo, se trata já fechamento de canal arterial em prematuros em crianças com 1 quilo e 200. Já se faz tratamento por cateterismo para fechar o canal arterial. Já se desenvolveu. Isso já se fazia há muitos anos, há mais quase 2 décadas, em crianças maiores. Hoje já se desenvolveram dispositivos menores que podem ser colocados em crianças de 1 quilo. Né? Então, assim, a medicina para tratar problemas cardíacos em criança, ela caminha no mesmo compasso que a cardiologia caminha para o tratamento das doenças em adultos. Olha só. Que coisa boa. É ótimo isso. Muito E tu me questionou sobre o diagnóstico. Aí o que muda hoje é o acesso ao diagnóstico, que está mais facilitado. Tem mais recursos. Tem mais recursos. Inclusive aqui na região, doutor? Sim. O principal, uma grande mudança hoje é no bom e velho ecocardiograma. Os aparelhos estão cada vez melhores para fazer uma avaliação mais adequada não só da anatomia cardíaca, mas da função cardíaca, conseguir antecipar. Existem recursos hoje no ecocardiograma que nos permitem ver a alteração da função de maneira tão incipiente que antes mesmo de começar a disfunção, a gente consegue diagnosticar no ecocardiograma aquele coração que está sob maior risco e aí começarmos a tratar antes para evitar que ocorra a disfunção. Nossa. Inclusive na população pediátrica. Diagnóstico por imagem, com tomografia, ressonância cardíaca, temos aqui no HBB. Sim. Ou seja, os recursos existem. Hoje, que dá uma condição boa de trabalho para vocês, né? Sim. Médicos, e para a nossa população. Eu te diria que aqui no Vale do Taquari nós estamos muito bem equipados, tanto de material tecnológico quanto de material humano, tão bem equipados quanto Porto Alegre. Só não faz as cirurgias ainda, Aqui só não fazemos as cirurgias. A cirurgia cardíaca pediátrica, eu tenho para te dizer que vai muito tempo antes e não creio que comece em algum lugar fora de Porto Alegre. É muito específico, né? É, bastante específico. Muito bem. Doutor, muito obrigada por ter disponibilizado o teu tempo e ter vindo aqui conversar com a gente. Tenho certeza que muita gente se identificou nessa conversa, né? A gente pôde esclarecer muitas dúvidas aí de pais que nos escutam. Então, eu gostaria de te pedir aí as tuas considerações finais, né? Com relação ao que a gente discutiu aqui hoje. Qual recado final a gente deixa para quem está nos ouvindo? Vamos deixar 2, então. Peço que as gestantes conversem, se não for pedido pelo seu obstetra o ecocardiograma fetal, converse com ele, diga que você quer ver a saúde do coração do seu nenê ainda no útero. O ecocardiograma fetal ele complementa todos os ultrassons realizados na gestação, morfológico de primeiro trimestre, morfológico de segundo trimestre. O ecocardiograma fetal ele complementa essa avaliação do coração fetal. E a outra, vou repetir a frase que eu falei há instantes, né?
brinque mais com o seu Isso. filho, tire os seus filhos da tela, porque a tela não é só a questão de deixar a criança mais sedentária, mais parada. A criança que está parada na tela, ela come mais Uhum. e não percebe que está saciada. Acrescentamos a isso, procure não usar tela durante as refeições do seu filho, Perfeito. para que a criança Não distrai ela. não distraia, ela consiga perceber a quantia e o que ela está comendo. E a saciedade, né? Exatamente. Dê tempo para o cérebro dele processar essa saciedade, para diminuir também a ingesta e brinque. Coloque o seu filho a praticar exercícios. Muito bem. Que legal, ótimas recomendações. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Quando quiserem, estou sempre à disposição. Que bom, a gente que agradece em meu nome, do Grupo A Hora, em nome do Dr. João também, te agradeço por ter vindo aqui, então. Muito Obrigado. obrigada. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela companhia. O programa Nossos Filhos volta na próxima semana. Até lá!